pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves, do blog Esteveswear. E como eu falei no vlog anterior, eu estou aqui com o meu médico que fez a cirurgia da hiperidrose e simpatectomia. E a gente vai conversar um pouco sobre o suor excessivo e a hiperidrose e também tirar algumas dúvidas que vocês mandaram no vídeo. Então pode se apresentar para ele? Bom, meu nome é Daniel de Pietro e eu sou cirurgião torácico aqui de Florianópolis. Sou médico da Vanessa. Ajudei a Vanessa a ter uma vida melhor, né, Vanessa? Bem melhor. Mão sequinha, bem feliz por isso. A Vanessa tinha, eu posso dizer que tinha, coloquei no passado, Vanessa, mas a Vanessa tinha o que a gente chama de hiperidrose, né? O excesso de hiperidrose, o nome já diz, é excesso de suor. E a Vanessa pode descrever o que ela sentia antes para a gente começar a introduzir o que tem de sintoma, o que ela vai apresentar, o que é isso de hiperidrose. Me conta como era a tua vida, Vanessa, antes. Então, eu tinha hiperidrose, suor excessivo nos pés e nas mãos. Então, até para apertar a mão de alguém, eu sempre tentava ficar secando na roupa, mas aí não adiantava. Quando eu ficava nervosa, piorava ainda, então às vezes até pingava. Pra fazer prova era ruim, vestibular. Pra dar a mão pra algum amigo, pra alguma amiga, até pra encostar em alguém era muito ruim. Então, sempre tentava secar na roupa ou lavava a mão várias vezes. O pé, a mesma coisa também, não dava pra usar chinelo, não dava pra usar sandália aberta. Então era bem difícil. Daí eu pensei, né, como é que eu vou fazer jornalismo, segurar o microfone com a mão suada? Até quando eu vim aqui na primeira consulta, ele falou, como é que tu quer fazer jornalismo com essa mão suada? Segurar o microfone? Não, tem que fazer cirurgia. A Vanessa tinha o que a gente chama de hiperidrose, como a gente estava falando até agora, né? 1% da população ocidental tem hiperidrose com indicação cirúrgica. Algumas pessoas não se sabe explicar o porquê, elas têm um excesso de suor em alguma parte do corpo. E nessa parte do corpo, que eu vou citar agora, é as partes do corpo que a gente pode tratar com um procedimento que a gente chama simpatectomia. Quando as pessoas têm excesso de suor em palma de mão, axila, couro cabeludo e face ou planta de pés, a gente consegue fazer uma intervenção cirúrgica que é interromper a informação do nervo simpático. O nervo simpático é um nervo que passa dentro do tórax e faz parte do sistema nervoso autônomo. Esse nervo não se sabe explicar o porquê, ele tem uma informação, ele oferece a informação de que a pessoa tem que suar um pouco mais em algumas determinadas partes do nosso organismo, essa que eu citei agora há pouco. A Vanessa tinha, então, a hiperidrose palmar e plantar. A hiperidrose palmar da Vanessa era muito importante, era muito grave. Ela molhava tudo que ela tocava. Ela tinha uma hiperidrose que já vinha de longa data. Geralmente as pessoas têm essa hiperidrose desde a adolescência ou desde a infância, tá? Já de pequeno, às vezes as pessoas têm essas queixas. E a Vanessa sofreu, né, esses anos todos, faz jornalismo e veio me procurar e eu brinquei com ela, né? Demorou muito para me procurar, sofreu muito, né? A simpatectomia, ela é uma cirurgia por si só relativamente simples, costuma ser relativamente simples. Ela é feita bilateralmente, são dois cortes pequenininhos, tá? Um na axila e outro nas meninas eu faço na prega da mama, para ficar escondidinha a cicatriz. Eu entro com a microcâmera dentro do tórax, localizo o simpático e clipo o simpático. Coloco um clips, e já vou explicar por que da opção de colocar um clips. O resultado costuma ser imediato, é uma cirurgia, a Vanessa pode falar um pouquinho mais, ela já colocou no blog dela sobre o pós-operatório, como é que sente e como é que é o pós-operatório, mas costuma ser tranquilo. A pessoa fica um dia internado, que se operar hoje, que é terça-feira, ela tem alta de manhã, e já volta às atividades em 3 dias ou 4 dias. Eu faço muitas sextas-feiras, segunda ou terça a pessoa já volta a trabalhar, já volta a ir para a escola normalmente. Alguma pergunta, Vanessa, mais específica? Continua? Eu tenho algumas perguntas aqui que mandaram no vídeo anterior, então eu vou pegar aqui, daí já falo pra você quais foram as perguntas. Então, anestesia geral, ela leva 15 minutos de cada lado mais ou menos, e essa cirurgia, ela tem uma questão que tem que ser avisada ao paciente, que é o que a gente chama de sudorese compensatória. 60 a 70% dos pacientes têm sudorese compensatória ou sudorese reflexa que seguem a cirurgia. O que é isso? A pessoa pode passar a suar em algum outro local. Então, normalmente ela fica com a mão seca ou a axila seca e ela começa a passar a suar em algum outro local do corpo que é imprevisível, tanto esse local quanto a intensidade. Normalmente isso é muito bem tolerável pelo paciente. 97, 98% dos pacientes que têm algum grau de sudorese compensatória acham essa sudorese bem tolerável e preferem essa sudorese, que normalmente é pouco intensa, do que ter a sudorese que tinham antes.
Tá? Mas algumas vezes isso é intolerável. E essa é uma das razões de que eu coloco o CLIPS. É uma cirurgia potencialmente reversível, ok? Então, tem algumas perguntas aqui. A Júlia Chaplin e o Maurício Estrada, que estudam comigo, fazem jornalismo, eles perguntam como é realizada a cirurgia. É um sistema de vídeo, né? Uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva. São 2 incisões pequenas na preguinha da mama, na axila, em que eu, com a microcâmera, localizo o nervinho e clipo numa determinada altura dentro do tórax. Depende do que eu quero deixar seco, se é axila, se é mão. Então é bem específico, né? Dependendo é bem específico, do então, suor, tem que ser bem a altura do nervo que eu vou clipar ela é específica, Vanessa. Natália Ribeiro, ela perguntou em que parte do corpo é realizado o corte. Daí ele já respondeu antes. Na parede torácica. E a área tem boa cicatrização? Um dos cortezinhos ele é feito na axila, né? Fica bem disfarçado, e a outra nas meninas a preguinha, quer dizer, fica muito discreto, muito disfarçado. Eu faço uma sutura plástica, né, do local, e costuma, depois de alguns meses, ficar quase que imperceptível. Uma pequena cicatriz, claro, não tem como evitar, né, mas... Eu retirei os pontos hoje que eu vim aqui na clínica, mas também vi que o ponto é realizado dentro, né? Ele é colocado dentro do... A gente chama de intradérmico, né? Por baixo da pele. Até achei engraçado que eu não sabia que era assim quando ele tirou. Eu fiquei, olha, curioso, né? E doeu muito pra tirar? Não doeu. Foi tranquilo. Tava até com coceira antes, né? Pensei, porque tá cicatrizando, né? Porque dizem que quando coça é cicatrização. Até quando ele tirou já deu um alívio, mas tô bem feliz com o resultado. Julia Sartori perguntou como é o pós-operatório e quantos dias de repouso. Normalmente 2 ou 3 dias de repouso. O repouso relativo, que a pessoa caminha, que a pessoa pode sair. Claro, no dia da cirurgia não, e no outro eu sugiro que fique mais em casa, mas a partir disso a pessoa pode sair, pode ir para o shopping, pode comer fora. E eu peço assim que para voltar às atividades de trabalho ou de escola, uns 3 dias. Se eu operar numa sexta, segunda já pode trabalhar. Exercício físico eu peço uns 10 dias. Tá? Talvez até antes possa fazer uma bicicleta ou uma corrida, mas assim, exercício vigoroso, tipo academia, musculação, eu peço 10 dias. O meu que é tipo zumba, não deu pra voltar, mas tô ansiosa agora pra voltar, né? Ainda mais que eu não vou suar a mão, eu consigo dançar bastante. Hoje tu já acha que já dá pra ir pra zumba, hoje ou amanhã? Consigo. Então a Vanessa tem 11 dias de cirurgia. Hoje completou 11 dias. Fiz a cirurgia na sexta, na segunda-feira eu fui pro shopping, daí fui pro cinema com a minha mãe aproveitar, mas também não doeu nada, assim, só lá no dia no hospital mesmo, que na hora de respirar doeu um pouco o pulmão, assim, né, na hora de respirar mesmo, mas depois tudo tranquilo. Esses dias também que deu uma dorzinha na hora de deitar assim pra respirar, mas nada assim muito crítico que fique incomodando muito. O que eu gostaria de dizer, assim, que até um tempo atrás não se entendia a hiperidrose como uma doença, né, mas só as pessoas que têm hiperidrose sabem o quanto que elas sofrem, tá? A Vanessa mesmo, se ela for lembrar dos momentos assim que ela passou na vida dela com esse constrangimento, né? Porque na realidade a palma da mão é o nosso contato com as pessoas, com o ser humano. Nos cumprimentamos, né? Nós apertamos as mãos. E também o contato que a gente tem com tudo, né? Com papel. Eu já tive experiências de ver pacientes mais constrangidos possível, mais eventos de constrangimento. Eu tenho pacientes empresários que eu operei, que em reuniões da empresa colocavam gesso na mão. Eu tive um paciente que botava um gesso, ele tinha uma tala de gesso que ele deixava em casa. Quando ele tinha reunião da empresa, que ele tinha que cumprimentar as pessoas, ele botava a tala de gesso, aí ele ficava parado, a pessoa se cumprimentar, ele disse, estou com a mão, machuquei. E querendo ou não, faz um mal emocional assim pra pessoa, né? Porque a pessoa, imagina, ela trabalha com isso, precisa apertar a mão de outra pessoa e fica constrangida naquele momento. Tem que encontrar um lugar pra secar a mão e às vezes não seca. A hiperidrose axilar também é importante, né? Porque fica aquela pizza, às vezes a pessoa se constrange, mesmo no inverno, tá frio, a pessoa tá de casaco e tá muito molhada. Quem usa terno também, né? Empresário, enfim, advogado. Sabe que eu tive alguns pacientes advogados e que usam terno, empresários, que antes de reunião, antes de audiência, iam no banheiro, pegavam um monte de toalha de papel, colocava debaixo do braço para não encharcar o terno, para não molhar o terno. Já tive alguns pacientes assim, mas... O meu, assim, desbloquear o celular antes era impossível, porque agora é com digital, então não dava, eu tinha que apertar às vezes o botão para daí aparecer a senha e eu conseguia digitar para desbloquear. Era bem difícil, agora já não, agora já tá tudo certinho. Que bom, tô bem feliz. É isso que a gente gosta de escutar, né? Os pacientes têm que ser selecionados, então, tem que ficar entendido assim que existem indicações precisas para cirurgia, nem todos os pacientes são candidatos, a sudorese tem que ser específica nos lugares que eu falei, as pessoas às vezes vêm consultar comigo e suam o corpo inteiro, a família sua o corpo inteiro, o pai, a mãe, então assim, isso não, isso é o contexto da pessoa, né? Ela é assim, é uma pessoa que sua bastante, já tem isso geneticamente, então
tem que se entender que existem indicações precisas para fazer essa cirurgia. Tem um caso que eu sempre gosto de falar para minhas doentes, que eu acho muito emblemático. A gente mora no lugar de colonização italiana e eu, há um tempo atrás, operei uma menina ali da região de Criciúma, Nova Veneza. Ela era de Nova Veneza, perto de Criciúma. Eu gosto de contar essa história porque eu sou descendente de italianos também, Vanessa. Ela veio angustiada aqui, que ela suava muito na mão. E um dos sonhos dessa menina, quando tem as reuniões de família, as mulheres se reuniam, os homens num lado, as mulheres do outro. E uma das coisas que as mulheres faziam na família dela é se reunir para fazer as massas. Então todas as mulheres se reuniam, as tias, a avó, a mãe, as primas, todas, era uma farra. Eram entre as mulheres que elas faziam as massas da lasanha e do espaguete. E ela era a única que não podia, porque ela suava muito na mão. Então as tias, as primas todas se reuniam, e isso era um evento para ela. E ela era a única que era impedida de participar, ela ficava olhando porque ela tinha um suor na mão, isso era muito constrangedor para ela. E assim, a primeira coisa que ela me disse, doutor, quando ela no pós-operatório, ela me contou essa história assim, a primeira coisa que eu vou fazer agora, quando eu sair daqui, no próximo fim de semana que tiver, é participar de fazer essas massas, que é o sonho. Imagina a tradição de família, poxa, né? Foi uma coisa muito emblemática isso, assim, porque bonito, assim, de ela conseguir participar. Imagina, desde criança vendo isso, né, todo mundo fazendo, ela não conseguindo fazer. Eu também, depois do operatório, assim, vi bastante coisa que mudou, assim, né? Já consegui segurar na mão da minha mãe, segurar na mão da minha tia. Eu já operei professoras de berçário, que tinham medo de segurar o neném porque suava muito na mão e de neném escorregar. Eu operei. É porque muita coisa escorregava. Imagina, o suor era muito grande e muita coisa não dava pra segurar. Caneta, então, às vezes a gente ia comprar aquele lápis com bolinha, mas nem isso adiantava, porque sempre escorregava. Então era bem difícil mesmo. Estou feliz que a Vanessa agora tem uma outra vida e a cirurgia da Vanessa foi muito tranquila, o pós-operatório e tudo como tem que ser. E estou feliz. Também estou muito feliz de a gente ter conseguido isso com a Vanessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar também. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que talvez eu possa depois enviar para o doutor. Só uma coisa de informação, o cirurgião torácico costuma fazer essa cirurgia. Vocês podem achar o cirurgião torácico perto de vocês, entrando no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. E aí entrar nos estados, e nos estados, nas cidades, tem os cirurgiões torácicos, endereço, então fica fácil de vocês acharem os cirurgiões torácicos onde vocês moram, e aí podem procurar o especialista e ele vai avaliar se você que tem hiperidrose, ou que acha que tem hiperidrose, tem indicação de cirurgia. Muito importante essa informação, então espero que vocês vão atrás, quem aí se incomoda com esse suor excessivo, vê direitinho, porque eu também demorei bastante tempo para descobrir como que fazer essa cirurgia, se dava certo, porque antes era sempre creme recomendado e não adiantava nada, tem que ser uma coisa definitiva mesmo, porque era muito excessivo, muito mesmo. Então é isso, obrigada! A mão da Vanessa agora, a mão sequinha. Então é isso, um beijo, até mais! Tchau!